Bom dia, eu sou Ana Paula Vescovi, sou economista-chefe do Banco Santander e mais uma vez gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui na nossa 21ª conferência. O tema de hoje é a reforma tributária. Eu acho que as pesquisas mais recentes, qualitativas, indicam que nós temos um ambiente extremamente propício no Brasil hoje para aprovar uma ampla reforma no nosso sistema de impostos. Mais do que necessário, né? O nosso sistema tributário hoje está disfuncional, ele é caro e difícil para quem coleta impostos, ele é caro e difícil para quem paga impostos. Bom, para fazer essa discussão que interessa a todos os brasileiros, nós convidamos aqui hoje o deputado federal Baleia Rossi, ele é presidente do MDB Nacional e autor da PEC 45, que é uma das propostas que está tramitando no Congresso em uma comissão mista entre Senado e Câmara. Também convidamos aqui o economista Bernard Api, que é o presidente do Centro de Cidadania Fiscal e um dos principais articuladores e formuladores técnicos dessa proposta, que foi encampada pelo deputado federal Baleia Rossi por meio da PEC 45. Bom dia, deputado, bom dia, Bernard, sejam bem-vindos no nosso painel. Vou começar uma pergunta para o deputado. Deputado, nós aprovamos recentemente uma reforma importantíssima para o Brasil, que foi a reforma da Previdência. E sim, havia uma discussão social importante, uma acumulação de debates, que foi importante inclusive para acelerar a aprovação dessa reforma. Como o senhor faria um paralelo aqui com a reforma tributária? Quais são as convergências que já existem ou precisam ser construídas para que a gente tenha, sim, uma forte probabilidade de aprovar uma reforma tributária no Brasil? Olha, Ana Paula, eu estou muito otimista e explico o porquê desse otimismo. Mesmo depois de 30 anos de debate, quando a gente fala de reforma tributária, muitas vezes as pessoas ficam com o pé atrás, porque nós já tivemos bons debates, boas propostas do parlamento, mas infelizmente não avançaram e nós não conseguimos fazer essa simplificação tributária, desburocratização tributária para melhorar o ambiente de negócio, para a nossa economia reagir. Nós temos hoje um Congresso reformista e, como você falou, nós conseguimos superar uma outra proposta polêmica, complexa, que era a reforma da Previdência. Nem o mais otimista dos otimistas esperava uma votação com 379 deputados aprovando a reforma da Previdência. E nós conseguimos superar. Lá atrás, no governo do presidente Michel Temer, nós conseguimos avançar com a reforma trabalhista, com a PEC do teto de gastos. Portanto, nós estamos acumulando votações importantes que sinalizam para um ajuste fiscal, para uma votação de responsabilidade. Claro que agora nós temos o grande desafio de votar e aprovar nesse segundo semestre a reforma tributária, a PEC 45, que é a base da discussão que está ocorrendo na Câmara e no Senado, na comissão mista, mas é importante salientar que nós conseguimos superar alguns dos obstáculos históricos que não permitiram até aqui a votação da reforma tributária. Quais são eles? Primeiro, o apoio dos governadores. Os governadores nunca quiseram a inclusão do ICMS, que é o imposto estadual, dentro de um imposto único, que é a proposta que foi elaborada pelo CECIF, o Centro de Cidadania Fiscal, coordenado pelo Bernard Api, que é a união do PIS, COFINS e IPI, que são os impostos federais, o ICMS, o estadual, e o ISS, o municipal. Num amplo debate e diálogo, nós conseguimos superar esta dificuldade com os governos estaduais. E hoje, o CONFAZ, o Conselho Nacional dos Secretários de Fazenda, estão apoiando a PEC 45, a nossa reforma tributária, e esse apoio tem um significado político muito grande, porque os governadores têm as suas bancadas, portanto, podem ajudar muito a aprovação. Da mesma forma, nós conseguimos o apoio da Confederação Nacional dos Municípios. O Harold é o presidente,
e num diálogo com mais de 4.000 prefeitos, nós conseguimos também superar este obstáculo e todos estão apoiando a unificação dos impostos. E ontem fizemos um diálogo muito importante com a Frente Nacional dos Prefeitos, que congrega cerca de 300 maiores municípios. Conversamos o presidente Rodrigo Maia, que é um entusiasta e um patrocinador político da nossa reforma tributária, o senador Davi Alcolumbre, que é o presidente do Congresso Nacional, autor da PEC 110, que é prima irmã da PEC 45, que tramita junto na comissão especial, o prefeito de Salvador, o ACM Neto, o prefeito de Macapá e o prefeito de Campinas, o Jonas Donizete, que é o presidente da Frente Nacional dos Prefeitos. Abrimos um bom diálogo, existe ainda alguma resistência dos municípios maiores, mas conseguimos estabelecer um cronograma de trabalho para que a gente possa avançar também junto aos prefeitos de cidades grandes. Portanto, as questões federativas já estão muito bem encaminhadas e isso significa apoio político, apoio dentro da Câmara dos Deputados e dentro do Senado. E, claro, a unificação da discussão. Nós tínhamos uma discussão na Câmara dos Deputados, numa comissão mista, numa comissão da Câmara, e uma discussão outra no Senado, também numa comissão. Nessa união de esforços do presidente Davi Alcolumbre, do presidente Rodrigo Maia, do nosso relator, o Aguinaldo, do Roberto Rocha, que é o presidente da comissão mista, e do Hildo Rocha, vice-presidente, nós conseguimos unificar a discussão. Portanto, hoje, Câmara e Senado discutem a mesma proposta e eu acredito que nós temos todas as condições de, superadas esses obstáculos, de discutir, de melhorar o texto no que for preciso fazer algum ajuste, mas votar e aprovar, enfim, uma reforma tributária que vai ter um impacto muito positivo no crescimento da nossa economia. Eu diria que, se antes da pandemia a reforma tributária ela era importante, eu diria que ela é vital pós-pandemia para a gente poder recuperar a nossa economia, fazer com que o Brasil saia desta pandemia, que vai deixar o país mais pobre, com mais desempregados, com mais dificuldades, mais desigual, com mais rapidez. Mas, enfim, assim, como é que se avalia as chances da gente ter uma reforma aprovada esse ano ou o texto aprovado na comissão especial? Quais as chances de tramitação que o senhor vê para esse ano? E se vocês trabalham com uma possibilidade de ter um fatiamento dessa proposta que é mais integral, que hoje tramita, que é a PEC 45? Eu, como falei no início, estou muito otimista. Também, além do apoio da Câmara, do Senado, desse trabalho em conjunto, nós tivemos a presença do ministro Paulo Guedes, nosso ministro da Economia, que a gente respeita, que a gente tem toda a confiança, no envio da proposta do CDS, que foi a primeira das propostas que o ministro Paulo Guedes encaminhou à Câmara dos Deputados sobre reforma tributária, que comunica 100% com a PEC 45. Portanto, é mais um fator que pode nos dar a esperança e a certeza de avançarmos neste tema. Trabalhando juntos, Câmara, Senado e Governo Federal, eu tenho absoluta convicção que não será mais um capítulo dessa novela que já se estende há tanto tempo, e nós vamos ter condições, sim, de agosto, setembro, fazer a discussão e os ajustes necessários na comissão especial, mas em outubro já deliberar na Câmara dos Deputados em 2 turnos e depois encaminhar ao Senado. Um facilitador é a convergência e a discussão na comissão unidos, Câmara e Senado. Portanto, os ajustes necessários, eles vão ser feitos pelos deputados, pelos senadores, pelo relator Aguinaldo Ribeiro, que tem feito um belíssimo trabalho, e facilita, porque não tem 2 discussões
que podem ter divergências. Nós temos uma só discussão, Câmara e Senado juntos, vamos para o plenário da Câmara, votamos os 2 turnos, vamos para o Senado, votamos os 2 turnos. Eu diria que as chances de nós votarmos este semestre a reforma tributária, elas são altíssimas. Bom, deputado, tem uma questão que é sensível nessa discussão toda, que são os subsídios, né? Ou os benefícios tributários que são concedidos no Brasil. Nós temos aí um pouco mais de 4% do PIB, isso é muito alto comparativamente a outros países, enfim, mas toca a grupos muito organizados, com interesses concentrados. Isso não pode travar, dificultar a discussão da reforma? Como é que vocês estão lidando com o desafio de rediscutir o tamanho dos subsídios e dos incentivos tributários no Brasil? Os principais objetivos da PEC 45, da nossa reforma tributária, é acabar com a guerra fiscal, que em determinado momento teve importância para desenvolver uma região, uma cidade ou um estado. Mas hoje, com o próprio estado de São Paulo e outros estados produtores entrando na guerra fiscal, todos acabam perdendo. Isso é público e sabido. Com a reforma tributária que nós estamos defendendo na Câmara, acaba a guerra fiscal e vai diminuir de maneira muito contundente o contencioso no nosso país. O ministro Paulo Guedes esteve na comissão mista no reinício dos nossos trabalhos e ele falou, nós temos hoje quase 5 trilhões de reais num contencioso onde as empresas estão brigando com o fisco municipal, estadual ou federal para saber o que vão pagar de alíquota, tamanha complexidade do nosso sistema. Esse era um recurso que tinha que estar nas nossas empresas, na nossa economia, para gerar emprego, para o país realmente se desenvolver. Então, eu acredito hoje que o fim da guerra fiscal é um avanço muito importante para o desenvolvimento do nosso país. E claro que com o apoio dos governadores, eles mesmos compreendem que essa guerra fiscal, todo mundo que dá um subsídio, dá um incentivo, acaba perdendo. Nós temos a possibilidade de, na PEC 45, fazer um fundo de desenvolvimento regional, onde, ao invés de dar algum benefício, você faz de forma transparente, de forma honesta, através do orçamento, para aquele município, para aquele estado que pode ser perdedor. O que nós não podemos é continuar com a realidade atual. Hoje, 1/3 das nossas empresas, elas judicializam, ou seja, vão para o contencioso. 1/3 das nossas empresas tem algum tipo de benefício, ou seja, o que é importante para o investimento não é a vocação regional, não é a logística, mas algum benefício. E 1/3 só das nossas empresas pagam impostos. Isso é impossível dar certo. Por isso que nós estamos neste momento de grande dificuldade de competitividade das nossas empresas. Bom, deputado, nós percebemos agora um movimento importante do governo, enviou uma proposta que é o CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Acho que isso foi uma contribuição importante porque ajudou a ativar, né, o processo de discussão da reforma tributária. Mas o que nós entendemos é que o governo pretende fatiar, quer dizer, mandar em fases, na verdade, outras propostas que tratam, por exemplo, da tributação sobre imposto de renda. A discussão está presente aí sobre tributação de dividendos, o imposto digital, né, sobre transações digitais, enfim, e alterar a faixa de isenção do imposto de renda. Essas discussões, a gente não sabe exatamente em que momento poderão ser colocadas no Congresso, mas isso pode, de alguma forma, gerar um ambiente mais conturbado para a discussão dessa reforma de bens e serviços. Como é que vocês, congressistas, estão enxergando essa intenção do governo de criar fases para a reforma tributária mais completa? Nós estamos aguardando o envio
das outras propostas do ministro Paulo Guedes para a gente poder debater. Eu acho que nós não podemos ter preconceitos, nós precisamos, se o ministro da Economia encaminhar, discutir, conversar com a sociedade. Claro que existe um sentimento muito ruim de criação de novos impostos simplesmente. Mas nós vamos discutir sobre renda, patrimônio, sobre lucros e dividendos. O fator mais importante na visita do ministro Paulo Guedes no Congresso Nacional, que nós recebemos a primeira proposta que comunica com a PEC 45, foi a fala do ministro ao dizer que estava propondo a unificação do PIS e COFINS no CBS, mas que entendia que não mexer na proposta dele nos impostos estaduais e municipais era um gesto de respeito ao parlamento, que cabe ao parlamento discutir se coloca o ICMS e o ISS numa proposta mais ampla, que é a que a gente defende. Portanto, nós sabemos que para avançar numa reforma tributária, neste momento, a participação do Ministério da Economia, do ministro Paulo Guedes, é muito importante, mas há uma sinalização, primeiro, de simpatia. O ministro Paulo Guedes, inúmeras vezes, falou, olha, eu acho que é mais complicado politicamente você fazer uma proposta mais ampla que mexa com os estados e municípios. Mas o que nós estamos vendo é que tantos os governadores quanto os prefeitos entendem que uma reforma mais ampla, e com o estudo que o nosso querido Bernardo Api falou aqui, de uma possibilidade de crescimento de 20 pontos potenciais do PIB nos próximos 15 anos, com a aprovação da reforma tributária, isso demonstra que há um ambiente muito favorável para a unificação das três propostas, a base é a PEC 45, com as sugestões convergentes da PEC 110, com a proposta do governo, para a gente votar uma reforma mais ampla, que aí, depois da transição, vai ser 100% do imposto cobrado no destino. Você realmente simplifica, desburocratiza e você tem um ganho de todos os entes federados e, como o Bernardo Api falou, de todos os setores da economia, porque o que nós não podemos é continuar crescendo 0,5%, 1%, quase nada. Quer dizer, se nós não reagirmos na nossa economia, nós não vamos ter sucesso naquilo que mais o Brasil precisa, que é a geração de emprego e renda. Bom, uma questão inevitável quando se discute reforma do desenho tributário no Brasil é o receio que isso possa acarretar um aumento de carga tributária, né? Isso, obviamente, a gente acaba remetendo no tamanho dos gastos do governo. Acho que vocês têm acompanhado, o deputado Baleia é uma pessoa extremamente influente dentro da Casa, do Congresso. Eu queria ouvir a opinião de vocês sobre esse debate recente sobre teto dos gastos, né? O quanto que a ancoragem do teto é importante para a gente fazer uma reforma tributária contendo esse receio de que vamos ter ali na esquina um novo aumento de carga tributária no Brasil. Claro que quando a gente começa a discutir reforma tributária, a primeira pergunta que vem na cabeça da população é: mas vai baixar a carga tributária? Porque no Brasil a carga é alta. O que acontece é que o custo do Estado brasileiro também é alto. E hoje 100% dos tributos que são arrecadados, eles são gastos para tocar a máquina pública. Por isso que, como líder do MDB, ao lado de outros líderes, nós estamos dispostos, inclusive, a ir até o presidente Bolsonaro para fazer um apelo para que ele encaminhe a reforma administrativa. Porque com a reforma administrativa, nós podemos, até com a tecnologia que nós temos hoje, com a modernidade, diminuir o custo do Estado, fazer com que o Estado fique menor, mais eficiente nos seus serviços prestados para a população, mas menor, mais barato.
Se a gente conseguir esse desafio de discutir reforma administrativa junto com a tributária, aí sim nós poderemos ter uma diminuição no futuro da nossa carga tributária. Eu acredito que isso é plenamente possível. Eu acho que nós vivemos um momento especial no parlamento. Mais uma vez, precisamos fazer com que esse Congresso reformista ele possa ser útil ao Brasil para votar reformas estruturantes. Sobre a PEC do teto de gastos, acho que foi um grande avanço que nós tivemos com o presidente Michel, com o ministro Meirelles, uma discussão dura, uma discussão muito feita, inclusive, com partidos e muitos parlamentares contra, mas acho que foi um grande acerto, porque é básico. Quer dizer, você vai gastar no ano o que se gastou o ano passado, mais a inflação. Quer dizer, você não coloca a casa em ordem se você não tiver um ajuste fiscal. Se você não demonstrar que o governo também tem a sua responsabilidade e olha o recurso público dessa forma. Que nós não podemos mais é ter aquela gastança desenfreada que não se sabe aonde, aumenta a dívida, você acaba perdendo o controle sobre os gastos públicos. Então, eu acredito que a manutenção do teto de gastos hoje é muito importante, inclusive para a visão dos investidores internacionais. Qual sinal o país daria para os investidores que vão poder investir no país a partir do ano que vem, pós-pandemia, se a gente quebrar o teto de gastos? Bom, eu, na verdade, me alinho com o deputado, só explicitando uma coisa, quer dizer, a PEC 45 ela é estruturada de uma forma que ela garante que a carga tributária permanece constante, absolutamente constante, não sobe nem desce. No momento atual, infelizmente, no Brasil, não dá para reduzir a carga tributária. Eu estou totalmente de acordo com o deputado, é fundamental que o Brasil tenha alguma regra que limite a expansão de despesa pública, acho que é fundamental, aliás, essa é a regra que realmente funciona, bem melhor que outras regras fiscais, aliás. Só para explicar um pouco como é que a reforma tributária conversa com isso, exatamente pelo impacto sobre o crescimento, esse mesmo estudo do Braulio Borges, que estimou o impacto de aumento no PIB potencial, ele projetou como é que evoluiria a dívida pública brasileira, já considerados os efeitos da pandemia, com e sem a reforma tributária. Então, ele estimou que se você mantivesse o teto do gasto, com uma pequena flexibilização em 2027, que seria para ser inflação mais crescimento da população, que hoje é menos de 1% ao ano, a dívida pública ficaria flutuando em torno de 100% do PIB, com uma regra duríssima de despesa. Com a aprovação da reforma tributária e o impacto positivo sobre o crescimento, a dívida pública convergeria em 2036 para perto de 30% do PIB. O que, na verdade, significa que você ter mais crescimento é a diferença entre você poder fazer política pública ou não poder fazer política pública. Você pode fazer política pública via redução de carga tributária, pode fazer política pública na hora que você tiver a dívida pública numa trajetória clara de queda, eventualmente com algum flexibilização no limite de despesa. Mas é fundamental ter crescimento. Não dá, o Brasil sem crescimento, a gente vai ficar numa discussão horrorosa, em que você não consegue nem fazer política pública para o lado do gasto, nem consegue reduzir carga tributária. Então, a questão fundamental aqui é que o crescimento é que amarra a questão básica de poder fazer política pública num país que seja solvente. Eu acho que essa é a questão fundamental, e a reforma tributária é fundamental dentro dessa equação. Fundamental, não poderia deixar de concordar mais, até porque, deputado, não basta a gente fazer políticas ou reformas, né, que ajudem a conter o gasto público, é preciso também a gente avançar na produtividade do país, que ajude a aumentar esse crescimento potencial. Então, são duas linhas importantes de reforma que o Brasil tem enfrentado, precisa continuar enfrentando. E aí o senhor citou, né, a reforma administrativa.
É possível dentro do parlamento, né, a gente discutir duas reformas tão robustas como a tributária, a administrativa ou outras tantas que a gente poderia estar enfrentando aí nesse momento, e em especial aí diante de um quadro de pandemia, onde a gente precisou dar uma parada nessa discussão? É possível voltar e enfrentar duas ou mais duras reformas ao mesmo tempo? Eu acredito que sim. Nós conseguimos ainda, durante a pandemia, votar o novo marco regulatório do saneamento, que também era um projeto complexo, mas que vai dar uma noção clara de que esse é um setor que vai ter investimento. Nós estamos discutindo agora a nova lei do gás, que também é importante. Nós vamos votar, provavelmente a semana que vem, a nova lei de falências. São projetos que parecem mais simples, mas que também vão ter um impacto positivo na economia. A reforma tributária, a nossa PEC 45, ela está num estágio bastante avançado. Portanto, se o governo encaminhar a reforma administrativa, não há nenhuma dificuldade de trabalhar juntos. A reforma administrativa não é uma reforma para se votar da noite para o dia. Tem que ter diálogo, tem que ter debate, todos os envolvidos precisam ter participação para poder contribuir. Portanto, a sinalização que o presidente deu de que só encaminhará a reforma administrativa no primeiro semestre do ano que vem, ela acaba perdendo um semestre, pelo menos, de debate e de estudos. Portanto, por isso que eu defendo o envio da reforma administrativa agora. Nós podemos avançar, fazer os ajustes necessários na PEC 45, votar e aprovar neste semestre a reforma tributária no país, mas já começar uma discussão sobre reforma administrativa para poder ter o tempo de maturação e votar o ano que vem. Quer dizer, se encaminhar o ano que vem, o que eu quero deixar claro, quer dizer, nós temos total compromisso, mas você acaba perdendo um tempo que é natural do parlamento de discussão, de debate. Portanto, com a necessidade que a pandemia também nos impôs, quer dizer, a pandemia hoje é uma tristeza muito grande, é uma tragédia mundial, paralisou a economia, tem impactos na vida, na saúde, mas também vai deixar impactos muito duros na nossa economia. Portanto, todo o esforço para que a gente possa debater e avançar em temas que possam sinalizar uma recuperação da nossa economia mais rapidamente. Ótimo. Bernardo, eu vou te pedir licença. O deputado Baleia Rossi precisa sair um pouco antes do final do nosso painel. Eu vou continuar aqui com o Bernardo. O deputado vai agora se dedicar a uma articulação super importante, que é a negociação para sustentação aí dos vetos, que ontem foram derrubados no Senado. Deputado, eu gostaria de abrir aqui o espaço para suas considerações finais, se o senhor quiser comentar um pouco aí o seu esforço no dia de hoje, mas enfim, agradecendo desde já a sua participação, a sua presença, as suas palavras finais, por favor. Paulo, muito obrigado pela oportunidade, agradecer ao Santander por estar fazendo esse debate, que acho que é importante. Eu vejo que uma das dificuldades que setores e as pessoas em geral têm de ver a possibilidade real da votação da reforma tributária é por falta de informação. Por isso que esses painéis são muito importantes. Destacar aqui o trabalho do Bernardo Api, que tem dialogado com os setores, que tem mostrado o que é realmente a reforma tributária da PEC 45, junto com o Nelson Machado, junto com o Eurico Dessante, junto com a Vanessa Canado e outros que compõem o CECIP. Acho que nós estamos conseguindo, através do diálogo, através de mostrar exatamente o que é a PEC 45, tirar muitas das resistências. Por exemplo, o Bernardo falou da questão
do setor de serviço, 85% do setor de serviço está no Simples. E é importante que se diga que na PEC 45, o Simples permanece. Então, tirar alguns preconceitos. A gente sabe que quando o tema econômico é complexo, é de difícil compreensão, portanto, esse trabalho dos deputados que estão envolvidos nessa discussão, dos senadores, do presidente Rodrigo Maia, do presidente Davi Alcolumbre, de todos aqueles que estão contribuindo, eu tenho certeza que nós vamos chegar aí na metade desse semestre e dar uma notícia boa de que a reforma tributária está pronta para ser votada na Câmara, no Senado, e a gente vai poder dar aos brasileiros uma esperança de um futuro melhor. Quero me desculpar por sair um pouquinho mais cedo. Nós tivemos essa derrubada do veto ontem no Senado, que tem um impacto de mais de 130 bilhões nas contas públicas. Portanto, eu tenho uma série de reuniões aqui em Brasília para poder colocar em prática o nosso discurso de ajuste fiscal e de responsabilidade. Muito obrigado pela oportunidade de estar debatendo aqui. Parabéns, Ana Paula, e parabéns, Bernardo Api. Um grande abraço a todos. Obrigada novamente, deputado. Boa sorte.